Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? E aí, gente, preparados para mais um vídeo de correção de questões da banca da FGV e principalmente com o tema de direitos humanos? Bom, já separa o seu caderno, já separa a sua caneta e vamos que vamos para mais uma aula. Vamos lá? Então a gente já vai começar com essa nossa primeira pergunta. Olha só. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no segundo trimestre de 2022, enquanto homens não negros, e aí a gente entende aqui entre parênteses, ó, igual brancos, mais amarelos, mais indígenas, receberam a remuneração mensal média de R$ 3.708. Então vamos lá. Então a gente compreende que pelo texto os homens não negros são brancos, amarelos e indígenas. Vamos lá. As mulheres não negras, que corresponde brancas, amarelas e indígenas, receberam R$ 2.774, um valor bem menor do que os homens, né? Vamos lá. Os homens negros, e aí corresponde negros e pardos, receberam R$ 2.142. E as mulheres negras, e aí compreende negras e pardas, gente, R$ 1.715. De cara você já consegue ver uma diferença brutal entre o salário médio de um homem não negro para uma mulher negra. Olha só, a gente está falando de mais que o dobro, não é? É isso, olha só. Então vamos lá. Com base nesses dados, é correto afirmar que, então com base na média salarial, é correto afirmar que a igualdade salarial entre homens e mulheres não é objeto de convenções internacionais de direitos humanos. Gente, essa alternativa está errada. Olha só, pois para além de ser também um objeto de discussões dentre as convenções internacionais, isso também está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a equiparação salarial. Gente, a igualdade salarial entre homens e mulheres é, de fato, aí você anota, objeto sim de Convenção Internacional de Direitos Humanos. Só para vocês terem ideia, a gente tem uma convenção que diz sobre isso, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e, como eu mesmo mencionei, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por exemplo, essas duas convenções, a declaração, enfim, abordam a igualdade de gênero, e aí está escrito, e a eliminação da discriminação salarial entre homens e mulheres. Então, olha só, quando o item A coloca que a igualdade salarial não é objeto, ele já erra muito aí, beleza? Vamos para B. As diferenças de remuneração são decorrentes de escolhas pessoais quanto aos estudos e a profissão escolhida ao longo das gerações. E, por isso, não importam os direitos humanos sociais. Então, é uma escolha receber menos. Gente, embora as escolhas pessoais quanto aos estudos, quanto à profissão, possa sim influenciar as diferenças de remuneração, a disparidade salarial entre homens e mulheres que a gente assiste não pode ser reduzida apenas em escolha pessoal. Não pode. Há fatores sistêmicos, como a discriminação de gênero, as estruturas de poder que são desiguais, que prejudicam as desigualdades salariais. Essa questão ela é relevante para os direitos humanos sociais, uma vez que a igualdade salarial é um princípio importante para a justiça social. Tá bom? Então você tem que eliminar qualquer forma de concentração, por exemplo, nesse caso de renda, tá bom? Vamos para C. As desigualdades no mercado de trabalho vão se diluir com o decorrer do tempo, em razão do princípio da igualdade formal e, por isso, não há necessidade de outros mecanismos jurídicos para enfrentá-las. Deixa eu só ler novamente. As desigualdades no mercado de trabalho vão se diluir. Gente, a ideia de que as desigualdades de gênero no mercado de trabalho se resolverão por si mesmos, sabe? Deixa que automaticamente vai se resolver ao longo do tempo, sabe? Ela não é sustentada por evidências empíricas, por evidências científicas, não. As desigualdades persistem devido a fatores estruturais, devido como o machismo, por exemplo, fatores culturais e, portanto, a igualdade formal, ela não é suficiente para enfrentar. Deixa lá que naturalmente vai acontecer.
Então você precisa sim de mecanismos jurídicos, você precisa de políticas públicas para combater essas desigualdades de gênero, para combater essas desigualdades salariais. Tudo bem? Beleza? Vamos então aqui para D. As diferenças de contribuições apenas refletem o número de horas trabalhadas por membros de cada grupo social, o que demonstra o mérito de cada um, afastando a legitimidade de políticas especiais e ações afirmativas. Ou seja, se você for bom, se você for boa, você vai conseguir. Se você for ruim, você não vai conseguir. Gente, a ideia de que essas diferenças de salário se resumem ao número de horas trabalhadas, ao mérito individual, ela não reflete a complexidade das desigualdades salariais. Ela não reflete, por exemplo, a discriminação de gênero. Ela não reflete, por exemplo, o acesso desigual a oportunidades e barreiras sistêmicas. Também acabam desempenhando um papel importante nessas disparidades salariais de gênero. Então, claro que não, você não pode singularizar apenas utilizando como referência o esforço individual. Não. Vamos para E, a única que sobrou, e espero que ela esteja certa, né? A desigualdade salarial pode ser melhor compreendida a partir do conceito de discriminação múltipla ou agravada que encontra fundamento na Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Aqui é um ponto muito importante porque a própria convenção já traz o contexto que a pergunta nos traz. Principalmente quando coloca homens brancos, homens não brancos, mulheres brancas, mulheres não brancas. Beleza? Entanto que a desigualdade social, e aí tá correta essa alternativa, ó, a desigualdade social. A desigualdade salarial, especialmente quando a gente acaba levando em consideração a interseccionalidade de gênero e raça, acaba sendo melhor compreendida a partir do conceito de discriminação múltipla ou agravada. Ou seja, se você é mulher, você vai receber menos. Se você for uma mulher negra, você vai receber menos ainda. Ou seja, olha as camadas de discriminação que, inclusive, leva, por exemplo, ao que a alternativa traz quando põe a discriminação múltipla. Vamos lá, a convenção, e aí ela traz também acerca da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e as formas correlatas de intolerância, que aborda já questões de discriminação racial e formas correlatas de intolerância que podem ser aplicadas a indivíduos que enfrentam múltiplas formas de discriminação, que inclui, por exemplo, aquelas que estão relacionadas a gênero, aquelas que estão relacionadas à raça, tudo bem? Portanto, a alternativa correta é a E, porque é a alternativa única, né, que considera a discriminação múltipla como um conceito relevante para entender a desigualdade salarial que o texto, que a pergunta nos traz, especialmente quando se trata de gênero e raça, tá bom? As outras não refletem a complexidade que é este tema, beleza? Bom, vamos lá agora para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como um dos seus objetivos o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, inegociáveis, sendo o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, tem como de seus objetivos o reconhecimento da dignidade para todos. Beleza, vamos lá. Considerando o texto aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 1948, é correto afirmar que, item A, as férias remuneradas e periódicas não fazem parte do direito ao descanso e ao lazer. Gente, as férias, o descanso, o lazer, ela é uma parte importante do direito ao descanso, do direito ao lazer. O artigo 24, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, confirma o direito às férias periódicas remuneradas, o que acaba contribuindo para garantir a dignidade e principalmente o bem-estar dos trabalhadores, beleza? Então o item L já está errado de cara. Aliás, embora a sociedade caminhe para uma lógica onde as pessoas devam trabalhar incansavelmente para produzir, se você não considera o espaço de lazer, o espaço de descanso, você, olha só, acaba
inferindo diretamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo bem? Vamos para B. Poderá haver casamento válido sem o consentimento livre dos nubentes, desde que previsto na norma legal. Tá, vamos lá. A Declaração Universal de Direitos Humanos, gente, enfatiza a assinatura livre e inequívoca como um elemento essencial para o casamento. Qualquer casamento que não seja baseado no consentimento livre dos nubentes seria contrário aos princípios da declaração. Ah, mas existem países em que o casamento ele não é livre. Pois bem, esses países estão ferindo os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Todo casamento tem que ser de acordo com o consentimento de ambos, beleza? Vamos para C. Caberá ao Estado a prioridade de direito na escolha do gênero e de instrução que será ministrada a seus filhos. É uma casquinha de banana, mas veja só, gente, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela registra o direito dos pais de escolher a educação de seus filhos. Então, o pai escolhe o caminho de seus filhos. Mas não estabelece que o Estado tenha prioridade na escolha do gênero de instrução. Pelo contrário, tá, gente? Ela enfatiza o respeito pela liberdade de escolha dos pais no que diz respeito à educação dos seus filhos, tá bom? Mas aí vocês também têm que se atentar não acerca da educação escolar, porque a educação escolar é uma garantia do Estado, tá bom? Então tem algumas normas, então existem inúmeras normas que regem a educação escolar. Agora, quanto à educação que é feita no seio da família, os pais têm essa autonomia, mas claro, de maneira responsável também. Beleza? Vamos para D. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes recurso eficaz para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Vamos ler novamente, ó. Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes recurso eficaz para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Bom, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano, sim, tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes todos o recurso, enfim. Isso implica, por exemplo, mesmo que você tenha cometido o crime, então isso implica o acesso, isso implica o acesso à justiça e a proteção contra a transparência dos direitos fundamentais. Portanto, essa alternativa D, ela está correta, beleza? Vamos aqui para a alternativa E. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ah, olha só. Até a metade da alternativa estava correta, né? Então você pode procurar asilo em outros países. No entanto, olha só, o asilo ele não é concedido para crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das nações. Não. Então, o asilo ele tem um escopo específico relacionado à proteção de direitos fundamentais e perseguição por motivos políticos, religiosos, étnicos, aí beleza. Agora, se você, por exemplo, cometeu algum crime que fere os direitos humanos, você também não tem direito a procurar asilo em um outro país, tá bom? Então, a alternativa correta ela é a D, ela é a que está de acordo, né, com o princípio de acesso à justiça e remédio eficaz para atos que violam os direitos fundamentais, reconhecidos pela Constituição, beleza? Conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. Para Eurico 2022, essa é sobre uns textos da professora Márcia Campos Eurico, tudo bem? A coleta do quesito raça, cor e etnia é essencial na elaboração de políticas públicas em uma perspectiva antirracista, beleza? Ou seja, não basta ser contrário ao racismo, tem que ser antirracista. Pois, vamos ler as alternativas. A. Viabiliza a luta contra a estrutura de dominação e opressão erigida pelo modo de produção capitalista. Embora a coleta de dados sobre raça, cor, etnia seja extremamente relevante para a compreensão das desigualdades sociais, ela não se relaciona diretamente com a estrutura de dominação e opressão
do modo de produção capitalista. Se vocês observarem, essa alternativa ela mistura conceitos de classe social, raça, que embora possam se sobrepor em algumas situações, elas são diferentes, tá bom? Portanto, a alternativa A ela está errada. Perfeito? Tudo bem? Vamos para B. Permite classificar os diversos grupos raciais a partir de suas etnias originárias a fim de subsidiar políticas específicas. A B está errada. A coleta de dados, gente, sobre raça, cor e etnia, ela não tem como objetivo classificar grupos raciais com base em suas etnias originárias. Classificar, você é assim, você é acolá, não. Em vez disso, o seu objetivo é fornecer informações para entender. E aí, a partir do momento que você entende o território, entende a sociedade, você passa a combater as desigualdades étnico-raciais. E aí você desenvolve políticas de combate ao racismo, de combate à discriminação. Não classificando, você foi muito racista, você foi pouco racista. Não. Então é levantar esses dados, tudo bem? Então não pode ser a B. Vamos aqui para C. Faz emergir as nuances do silenciamento da desigualdade étnico-racial e da vinculação direta entre acumulação capitalista e racismo. Gente, a alternativa C está corretíssima. A coleta de dados, ela é sobre raça, cor, etnia, ela é fundamental para que a sociedade possa assistir, para que a sociedade possa ver as nuances desse silenciamento das desigualdades. E a partir desse levantamento do silenciamento, a gente evidencia a ligação direta entre o sistema de acumulação capitalista e o racismo. Quando você faz essa coleta, você consegue identificar as desigualdades étnico-raciais e aí sim você desenvolve as políticas antirracistas. Beleza? Então olha só no item C. Faz emergir as nuances do silenciamento da desigualdade. Então tá corretíssima. Vamos ler a D aqui, ó. Denúncia de práticas autoritárias e restritivas de direitos contra pessoas que têm sua humanidade negada em virtude de integrarem grupos étnicos raciais perseguidos. Vamos lá, gente. De novo, vou repetir. Coletar dados sobre raça, cor e etnia contribui sim para identificar práticas discriminatórias, mas elas não têm a função de denunciar práticas autoritárias. Perceba? Então, a sua principal finalidade é fornecer informações para a formulação de políticas públicas e estratégias de combate ao racismo, tá bom? Vamos aqui para o item E. Combate formulações do senso comum, influenciadas pelo mito da democracia racial, que Gilberto Freire colocou, né? Via miscigenação. A alternativa está errada, gente. De novo, coletar esses dados, tal como coloca, ela não é uma ação direta para combater essas formulações do senso comum. Não. Ela fornece informações que podem ser usadas não para combater, mas para desmistificar a ideia de democracia racial. E aí, mostrar as reais desigualdades étnico-raciais que a gente tem no nosso país. Mas ela não é uma ação de combate direto às formulações do senso comum, beleza? Então, a gente tem a alternativa correta, a alternativa C, que de fato reflete a importância da coleta de dados para evidenciar as desigualdades étnico-raciais e fazer um paralelo, um conjunto com o sistema de acumulação capitalista e o próprio racismo. Beleza? Vamos para a nossa próxima pergunta. Os professores da Escola Municipal Hortência estão trabalhando no planejamento do próximo ano letivo. A equipe de direção da escola os lembrou de considerar as estratégias propostas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos que se refere à educação escolar. Massa. Analise abaixo alguma das ideias dos professores. Então, 1. Projeto interdisciplinar sobre as tribos indígenas da Amazônia. Interdisciplinar, então isso já é importante. 2. Jogos esportivos coletivos. 3. Aulas de informática para a comunidade. As ideias que contemplariam o documento citado são... gente, essa tá bem tranquila, né? Vamos começar aqui com o item A, somente um. Gente, tá errado porque você exclui o 2 e o 3. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ao considerar a educação escolar, ela não se limita só a um único aspecto. Nesse caso, como um projeto interdisciplinar sobre tribos indígenas. Então, ela abrange uma variedade de dimensões relacionadas aos direitos humanos. E aí, de cara, a gente pode eliminar a B, a C, a D
enfim. Ô, gente, só ter aula de informática não adianta, só ter programa interdisciplinar não adianta, enfim. E a única que atende a todos é a alternativa E. E por quê? Para contemplar o Programa Nacional de Direitos Humanos em relação à educação escolar, é importante demais considerar uma gama variada de estratégias, variada de abordagens, respeitar os diferentes territórios, respeitar as diferentes singularidades. Então, isso aí pode incluir a promoção de conhecimento sobre culturas indígenas, pode trazer a promoção de atividades esportivas coletivas que enfatizam princípios de cooperação e igualdade, e o acesso à educação informática para a comunidade. Essas ações contribuem para uma educação mais inclusiva e principalmente baseada nos direitos humanos. Portanto, essa é uma questão mais tranquila, a alternativa correta é a alternativa E, beleza? Muito, muito, muito obrigado, galera. E se você chegou até aqui, bom, gente, eu mereço aquele like, aquela inscrição e que você possa divulgar esse material para outros professores. Quer se preparar para este e outros concursos que estão por vir? Então é só clicar no link que está fixado aqui no comentário para você ter acesso para um curso que irá te auxiliar na preparação pedagógica para um concurso público na área da educação. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.